Olá pessoal, aqui quem fala é a professora Diana Morona. Vamos para mais uma videoaula da disciplina de Cálculo Numérico. Nessa videoaula a gente vai trabalhar o conteúdo do módulo 8. No módulo, eu dividi ele em duas partes, essa é a primeira videoaula do módulo 8. O módulo 8 trabalha sobre, ele está falando sobre métodos interativos de resolver sistemas lineares de equação. E o primeiro método que a gente vai aprender é o método de Jacobi. Então, o que é um método de Gauss-Jacob? Em alguns autores, alguns livros trazem Gauss-Jacob ou apenas Jacob, tá, pessoal? Mas é a mesma pessoa, para vocês não ficarem confusos. Então, esse método interativo, muitas vezes é utilizado para resolver sistemas lineares muito grandes. E ele tem como notação científica, o que significa a parte de notação algébrica dele, a explicação dele, é o seguinte. Tu vai ter sistemas lineares com vários coeficientes, certo? E várias incógnitas, certo? Uma das condições é os coeficientes, eles têm que ser diferentes de zero, certo? E aí a gente separa esse sistema linear. A gente faz o quê? Separação de variáveis. Nesse caso, o que vocês vão fazer? Cada equação linear, de uma forma diagonal, vocês vão separando as variáveis. Então, primeiro, se você separou a variável x1, na segunda equação você vai a x2, na terceira a x3 e assim por diante. E quando eu falo separar, é isolar mesmo, tá, pessoal? E todas as outras variáveis vão para o outro lado da igualdade junto com o termo independente. E o valor que está na frente dessa variável passa dividindo todo mundo. Ou simplesmente eu botei nesse formato aqui, que também não é correto, tá? É uma nova maneira de escrever. Mas se tu quiser dividir todos os termos, não tem problema. Então, vamos tentar entender mais ou menos o que acontece. Você, quando tem um sistema linear, a professora falou para você que você pode transformar ele numa matriz inicial. Converte o sistema numa matriz. Então, você vai ter aqui, quando tu isola, por exemplo, o termo aqui, o primeiro, o x1, por exemplo, todos os termos eles vão ser divididos pelo coeficiente do x1. E na casa dele, no caso, vai ser zero. Observe que a diagonal aqui, ó, sempre vai ser zero, daquele novo sistema linear que a gente vai ter. Certo, pessoal? E aqui, nessa situação, essa matriz, a gente chama também de vetores, que são os valores iniciais que a gente vai ter para iniciar essa questão do cálculo, né? E para encontrar os valores aproximados da solução do sistema linear. Tá um pouco difícil? Então, acompanhem comigo nesse exemplo. Pessoal, eu peço desculpa aqui para vocês que não saiu as chaves, tá? Errinhos de digitação acontecem, mas vamos lá. Você tem esse sistema linear de 3 variáveis. E ele pede para você encontrar a solução dele. Ele te dá um vetor inicial, quer dizer, os valores iniciais de x1, x2 e x3. E ele te dá um critério de parada, ok? Então, o que a gente tem aqui? A gente vai ter a matriz inicial, na caso a diagonal aqui são os valores das variáveis da qual a gente isola. Dentro aqui, a gente vai pegar os termos independentes e dividir cada um deles. Por quem, gente? Pelos coeficientes, ó, das variáveis que a gente isola. Logo, a gente vai ter o nosso x inicial. Observem aqui, ó, que o nosso vetor inicial é o mesmo quando tu pega os termos independentes e divide pelos coeficientes de cada variável que você isola. Você já tem ali o seu vetor inicial. Caso o problema não der, você tem como encontrar eles desta forma. E o nosso critério de parada é o nosso erro, que é 0,05. Mas como funciona assim, professora? Vamos lá. Primeira coisa, eu vou isolar as variáveis. Observe que eu isolei o x1, x2 e x3. Esse númerozinho aqui, eu estou falando que é a interação, a minha primeira interação. Aí, nesse caso aqui, eu vou usar o x2, o x3 iniciais, que era, no caso, aqui que eu encontrei, ó, o x2, o x3 e também foi citado pelo problema, iniciais. Então, eu vou isolar as variáveis e eu vou pegando aqueles valores de x1, x2, x3 e vou substituindo nas minhas equações lineares.
e eu vou encontrar um novo valor para x1, um novo valor para x2 e um novo valor para x3. Ok, então na minha primeira interação, que esse 1 significa interação, eu encontro um novo x1, x2, x3. E aí, eu continuo, eu paro. Então agora eu vou verificar no meu critério de parada. Como que eu verifico esse meu critério de parada? Eu vou pegar o meu x1 dessa primeira interação que eu encontrei e vou subtrair do meu x1 inicial. E eu vou fazer isso para do x2, para o x3, enfim, eu vou fazer para todos eles. É sempre um módulo, tá, gente? Vai ficar um resultado dentro do módulo. Esse resultado eu vou verificar se é menor que o meu critério de parada. Se ele não for menor que o meu critério de parada, eu faço uma nova interação. E aí agora, o que acontece nessa nova interação? Eu vou pegar esses valores aqui, do x1, x2, x3, e vou substituindo aqui na fórmula. Quando eu vou fazendo isso, eu vou encontrar novos valores, né, para minha segunda interação de x1, x2 e x3. Aí eu pegando esses valores, eu vou de novo calcular o meu critério de parada. Se o meu critério de parada der maior que o erro, eu continuo a interação. Se ele der menor, eu paro. Aí eu verifiquei que ele ainda deu maior. O que eu faço? Vou para de novo, faço mais uma interação. Eu pego esses valores e substituo aqui na equação linear. Vou obter novos valores de x1, x2, x3, que já está na minha terceira interação. Aí eu verifico nessa minha terceira interação se vai respeitar o meu critério de parada. Se ele respeitar o meu critério de parada, eu paro e aí, nesse caso, esses valores de x1, x2, x3 é a solução aproximada do meu sistema. Certo, pessoal? Então, assim, ó, é fazendo interações, partindo de uns valores do x1, x2, x3 e sempre respeitando o critério de parada. Pessoal, não se esqueçam de fazer o isolamento de cada variável, respeitando aquela questão da diagonal, certo? Que quando isola o x1, x2, depois o x3. Mas, professora, como é que eu vou... O que me garante que o método interativo de Jacobi, ele vai me encontrar uma solução? Então, sempre antes de a gente iniciar o método interativo, a gente tem que testar a sua convergência. Então, a convergência, ela nos garante ou nos segura, tá? Que aquele método aplicado naquele sistema linear, ele vai me trazer uma solução aproximada, ou até mesmo a exata. Então, o que acontece? Como é que eu faço essa questão da convergência, tá, gente? Aqui está em toda a parte explicativa deles. Vamos direto para um exemplo para compreender melhor para vocês. Nesse meu sistema linear aqui, eu quero saber se o teorema de Jacobi, se eu aplicando nele, eu vou conseguir encontrar essa solução aproximada. Então, o que vocês fazem? Tá? Vocês vão pegar, primeiro, aqui, eu isolo, transformei numa matriz, está vendo aqui os coeficientes? E aí, o que eu faço? Eu vou verificar aqui o meu x1. Então, eu vou somar o x2 com x3, olha aqui, ó, 2 mais 1, e dividir pelo x1. Se a divisão, e verificar se a divisão dele é menor que 1. Sempre vocês vão verificar se é menor que 1. Depois vocês vão pegar o x1 com x3 e dividir pelo x2. E verificar se dá menor que 1. E por último, vocês vão pegar o x1 mais o x2 e dividir pelo x3. Observe que eu vou por linha, verificando a convergência por linhas. Então, eu pego primeiro os termos daqui, depois os termos e desse aqui. E se todas essas divisões forem menores que 1, o método de Jacobi tem a garantia que vai convergir, que você vai encontrar a solução daquele sistema linear. Então, observem que é uma convergência através de linha. Então, pega a primeira linha. Então, não pega o primeiro termo, somos o segundo e o terceiro termo e divide por 10. Pega de novo a segunda linha. Pega o primeiro termo e o terceiro termo e divide pelo segundo. E assim por diante. Certo, pessoal? E esse menor que 1, gente, é uma regra, tá? Então, o que acontece? Sempre você vai testar. Professora, se um deles falhar, não garante que o método de Jacobi vai ter uma boa convergência, não vai assegurar. Então, todos têm que ser menor que 1. Se um deles falhar, você já não consegue aplicar o método de Jacobi. Ele não é um método ideal para encontrar a solução desse sistema linear. Combinado, pessoal?
Então, agora é com vocês. Eu deixo esse exercício para vocês resolverem. Qualquer dúvida, vocês procurem a professora pelos fóruns do nosso ambiente do AVA e também pelo grupo do WhatsApp e no nosso Teams. Certo, pessoal? E a resposta desse exercício eu irei passar para vocês dentro desses aplicativos que a gente faz a parte de comunicação. Tá, pessoal? Então, agora fica com vocês. Vocês também têm uma lista extra de exercícios. Tentem resolver essa lista extra. Todas as dúvidas, postem lá no fórum, no grupo do WhatsApp ou até mesmo no Team. Certo, pessoal? Não deixe de usar todos esses caminhos para desenvolver o aprendizado de vocês. Então, a nossa videoaula sobre o módulo 8, parte 1 de 2, se encerra por aqui. E até a próxima videoaula. Tchau, tchau, pessoal!